Essa daqui é especialmente para quem fez o L. O presidente Lula sancionou o aumento do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal de R$39 mil para R$46 mil. Ou seja, só em aumento de salário, o Lula concedeu mais do que 90% da população recebe de salário só em aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E quer mais para você que fez o L? Além disso, Lula e Haddad anunciaram que não vão aumentar, não vão reajustar o salário mínimo, que foi uma promessa de campanha deles, reajustar o salário mínimo para cima da inflação. Parece verídico. O que, na minha visão, isso é uma discussão extremamente profunda e complexa, que não adianta você aumentar o salário mínimo se você não aumentar a produtividade do país, porque isso só vai gerar informalidade, né? Isso só vai fazer com que as pessoas não empreguem, porque não vai ter o ganho suficiente para poder empregar aquelas pessoas, não vai ter a produtividade suficiente, a economia não vai estar aquecida o suficiente para empregar aquelas pessoas. Mas essa é outra discussão. A minha discussão é a seguinte: foi promessa de campanha. Foi promessa de campanha para os eleitores do Lula, né? Dos eleitores mais pobres vão ter ganho real, porque com ganho real eles vão movimentar a economia, e movimentando a economia vai gerar mais emprego, e gerar mais emprego vai ser um ciclo virtuoso, vai ter o efeito multiplicador. Para de mentir. Né? E toda aquela tese petista econômica que a gente já conhece, né? Que afundou o nosso país. E no final das contas, você teve aumento de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas você não vai ter, né, o aumento do salário mínimo que foi prometido. Agora sim, esse é pra ver a cara de fato de quem fez o L. Quer mais? Não vai dar! Também tem pra empresário que fez o L. De maneira impressionante, tem empresários, tem gente que emprega, que assina a carteira, né, e que vota no PT. Burrice. De maneira, né, uma coisa que me assusta. Mas existe isso também, e vai ter uma paulada já anunciada pelo Haddad contra os empresários. 2 pauladas, aliás, que eu vou falar logo depois que o quê? Que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Discord, no nosso WhatsApp, no nosso Telegram e no Clube MBL para receber as notícias, informações, bastidores de Brasília em primeira mão e ter acesso aos nossos documentários e mini documentários que têm sido produzidos ao longo do tempo. Muito bem, qual que é a paulada? O Haddad já anunciou 3, aliás 2 não, eu tinha falado uma, depois falei 2, são 3 pauladas que o Haddad já anunciou. Primeiro, aumentar PIS, COFINS, né, em cima de combustíveis. Aumentar imposto sobre os combustíveis. Nós tivemos uma redução de PIS e COFINS em cima dos combustíveis e agora, né, o Haddad quer aumentar PIS e COFINS em cima dos combustíveis. O combustível que já tá caro e que tá ficando cada vez mais caro. Tá ficando cada vez mais caro. E vamos lembrar que o Bolsonaro baixou o preço dos combustíveis na marretada. Isso, entre outras medidas, gerou um rombo de mais de 400 bilhões de reais levantados pela Fundação Getúlio Vargas e que a gente vai pagar a conta agora de qualquer maneira. Agora, essa conta deveria ser paga com corte de gasto, não com aumento de imposto, porque com aumento de imposto você só vai penalizar mais ainda a população, mantendo essa máquina de transferência de renda. Para mim, sim, se eu tenho uma missão de vida é acabar, ou mitigar, ou lutar o máximo possível contra o nosso sistema perverso que tira dinheiro do mais pobre para dar pro mais rico, que tira do mais pobre para dar para uma elite pública que ganha altos salários, está concentrada em Brasília, no funcionalismo público federal, na classe política, né, na elite do judiciário, do Ministério Público, e numa elite privada corrupta que vive de benefício do governo, que vive de privilégio concedido pelo governo. Minha missão de vida. E aí, óbvio que isso inclui cortar imposto, porque o imposto pesa sobre o mais pobre e é enviado institucionalmente para o mais rico, para uma elite, seja pública, seja privada. Mais do que isso, vai voltar o voto de qualidade do CARF. O que é voto de qualidade do CARF, né? Quando você tem uma discussão se você deve ou se você não deve o imposto, você tem uma empresa, e aí você vai discutir com a Receita se você deve ou não deve o imposto, você discute isso primeiro na esfera administrativa, não no poder judiciário, mas no poder executivo, num tribunal administrativo que é o CARF, que decide se você deve aquele imposto, se você não deve aquele imposto. E o que era o voto de qualidade? O voto de qualidade era o voto de Minerva, né? O voto de Atena. Atena! Cala a boca! O voto que decidia, né, em caso de empate. Em caso de empate, você tinha esse voto. E esse voto, por que ele é ruim? Porque sem o voto de Minerva, sem o voto de qualidade do CARF, presume-se que quem tem razão é o contribuinte. Se tiver empate, né, na dúvida, quem tem razão é o contribuinte. Na dúvida, se eu devo ou se eu não devo o imposto, eu não devo. Se tem dúvida entre os próprios conselheiros do Tribunal Administrativo que foi constituído para julgar se o sujeito deve ou se não deve aquele tributo, ele não deve. Por isso que voltar com o voto de qualidade do CARF é ruim, porque significa que em várias hipóteses em que você hoje
não pagaria imposto vai passar a pagar por uma mudança de entendimento do governo, porque tem dúvida sobre aquilo e aquela dúvida vai ser sanada por um sujeito que pode votar a favor do governo e muitas vezes vai votar a favor do governo, outra paulada em cima dos empresários. E a outra, mais uma paulada, já é o estudo que está sendo encomendado pelo Haddad para aumentar imposto, que é uma coisa que a gente já sabia, é uma coisa que todo mundo já sabia, que você teria isso, você teria aumento de imposto por parte dos petistas, né? Então, mais absoluto, estelionato eleitoral, aumentando o salário de ministro supremo, e assim, o Lula vai sancionar também aumento de salário para os deputados e para os senadores, vai sancionar aumento de salário para o Procurador-Geral da República, vai sancionar o aumento de salário para os servidores da Câmara dos Deputados, vai sancionar o aumento de salário que foi aprovado pela Câmara vergonhosamente, que vocês viram o trabalho de obstrução que eu fiz e de denúncia que eu fiz, né, logo no final do ano passado, nessa matéria, assim, que veio de pauladas em um monte de projeto de lei para votar aumento, né, e que eu denunciei, e que infelizmente boa parte da população pouco se lixou para isso, que é uma deficiência que a gente tem, a maior parte da população não se interessa pelas matérias que estão sendo votadas no Congresso Nacional, vota no cara porque o cara levou uma obra pra cidade dele, né, é um defeito que nós temos. Olha, deputados que votam esse tipo de coisa têm culpa de muita coisa, mas não tem culpa de terem sido eleitos. A culpa deles terem sido eleitos é do eleitor. Não chegou de uma nave alienígena. Podia ter um discurso populista aqui pra vocês, demagógico, dizendo que, um discurso fácil, dizendo que toda a culpa do desastre do Brasil é da classe política. Nós temos uma grande população boa, honesta, trabalhadora, e a classe política é que não presta. Isso não é verdade. Nós temos problema também na população que ou vende o voto, ou não sabe votar, não se aprofunda, não lembra em quem votou, né? Não busca saber qual que é a função do sujeito que ele tá votando. E aí a gente tem esse tipo de votação e vai ser sancionado pelo Lula. E o salário mínimo não vai aumentar. Para você petista que fez o L esperando esse aumento, não vai ter esse aumento. Essa decisão já foi tomada pelo Haddad e pelo Lula. Então você tá satisfeito, você tá feliz? Espera. Eu já disse isso no ano passado e repito, nós vamos viver a pior crise da história do Brasil. Nós vamos viver a pior crise econômica da história do Brasil. Estamos vivendo uma das piores crises políticas já, com quebra-quebra, invasão de Congresso Nacional, abuso do Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos institucionalmente, politicamente vivendo a crise. Agora, economicamente, nós vamos viver também por causa dessas medidas desastrosas por parte do governo.